Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 20. E vamos ver aqui um pouco também mais do contexto. Veja, nós temos novamente aqui falando sobre o que? A sentença contra os egípcios e etíopes. Lembrando que era a 22ª dinastia ali no Egito e quem estava governando era um etíope. Então, por isso que muitas vezes fala dos dois juntos, se mesclam, tá? E de uma certa forma, muitas vezes eles viam o povo ali de Judá, o povo do Reino do Norte, viam ali um certo socorro vindo deles, né? Mas ali o Senhor sempre mostrou, principalmente para o Reino do Sul, que não era para fazer aliança com ninguém, que era para confiar no Senhor, né? E nós temos também, lembrando que Isaías ele foi profeta por mais de 50 anos. Nos primeiros 20 anos, quem estava reinando era o rei Acás. E o rei Acás teve um coração não fiel ao Senhor. E ali ele fez, lembra, aliança com a Assíria. Depois ele teve que ficar pagando impostos, pegou os tesouros do templo para ficar pagando, levando de presente. O Reino do Norte sacrificou até o filho do rei para Moloque. Então o povo realmente deixou de confiar no Senhor e confiava naquilo que tinha e ficava olhando que a parte estratégica do mundo e aonde ia colocar a sua confiança, aonde ia fazer as suas coligações, com quem ia fazer as ligações. E hoje nós vemos isso totalmente no mundo, né? E olha, e vamos ver o versículo 1. Então, nós vamos ter que dar um certo contexto histórico aqui, tá? Aqui no versículo 1 vai dizer, ó, no ano em que Dartã. Então, literalmente, Dartã significa que é um comandante, é tipo um título do comandante-chefe dos exércitos assírios. Então, no ano em que Dartã, isto é, o comandante-chefe enviado por Zargon. Quem é Zargon? Rei da Síria. Atacou o quê? Asdote. O que era Asdote? Asdote era uma das cidades dos filisteus. Então, eles atacaram Asdote, e aqui, que era da Filistia, e dominou. Só que o rei aqui da Assíria, de Asdote, ele o quê? Se rebelou contra o rei da Síria. Ele não foi contra Zargão, né? Que era o rei da Síria. E aí começou a confusão. Então, depois o rei da Síria mandou realmente para depor ele, o povo não aceitou, colocou uma outra pessoa, então começou essas guerras, e esse outro rei, ele acabou indo se refugiar no Egito, e lá no Egito, o Egito pensou, poxa, se a gente aceitar esse refugiado aqui, o que vai acontecer? Daqui a pouco a Síria vai vir contra nós. Então, deportaram ele lá para a Síria. Então, essa história, até então, se achava que essa história que está registrada aqui no capítulo 20, principalmente esse versículo 1, era uma história que não era verídica, tá? Porque não existe outros registros, né? Falando sobre Zargão, que por muitos anos aí governou, mas nas escavações feitas lá naquelas regiões, no ano de 1843 a 45, descobriram ali o Palácio de Zargão, junto com as famosas inscrições que falam da história desse rei importante. Então, muita coisa que está na Bíblia está sendo confirmado, ela está sendo confirmada pelos historiadores, pelos arqueólogos, porque como se passou muitos anos, não dá para saber se a cidade existiu, se era desse jeito mesmo. Então, os arqueólogos, historiadores vão juntando as peças do quebra-cabeça e a palavra cada vez vai se mostrando mais fiel daquilo que estaria acontecendo, porque aqui nós só temos a referência no versículo 1, que aí depois vai falar sobre já o que o Senhor estava falando para Isaías. Então, vocês percebem que o versículo 1 nos dá um contexto histórico para a gente poder entender melhor tudo isso, né? Agora, vamos para o versículo 2. Falou Yahvé por intermédio de Isaías, filho de Amós, e proclamou: Eia,
tira o pano de saco de sobre os teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Ele prontamente obedeceu e passou a andar sem a manta tradicional dos profetas e descalço, apenas com uma longa roupa de baixo feita ali de linho. Então, o que nós temos aqui? O Senhor, já que já é mais na época já do rei Ezequias, início do princípio do rei Ezequias, o Senhor falou para o profeta já era de uma certa idade aqui. O profeta já deveria ter por volta dos seus 50 anos. Então pediu para que ele parasse de usar o manto. O manto profeta, mas ele usava como manto profeta, mas servia o quê? Para se proteger do frio, para se proteger, porque nós aqui no Brasil, a gente não tem as estações tão definidas, né? Mas lá eles têm as estações muito bem definidas. Tem aquele momento realmente de muito calor, como tem o momento de inverno, que algumas vezes chega a nevar. Então, eles tinham o manto como uma proteção contra também os ventos ali que vinham, quanto muitas vezes, como era tudo terra, então levantava aquela poeira. O manto ele servia muito como uma proteção, no sentido também do frio. E todos ali tinham uma capa, né, para usar nesses momentos, e o profeta usava o seu manto, e ele recebeu uma ordem do Senhor, que era para ele parar de usar o manto dele, então ele ficaria só com aquela roupa mais exposta, a roupa de baixo, e o manto, gente, não é igual a capa, assim, igual de super-homem, o manto muitas vezes pegava até a roupa por completo, tá? Então ali também dando assim uma proteção de insetos, dando uma proteção e também andar descalço. Antigamente eles tinham uma sandália de couro que amarrava nas pernas, né? E lá é um lugar muito pedregoso, pedrinhas pequenas, né? Então uma coisa que pode machucar os pés. Agora imagine o profeta Isaías, que já tinha seus filhos já ali grandes, perante a sua esposa, perante ali os vizinhos, e ele vinha de uma classe de eruditos, ele sabia falar vários idiomas, escrevia em forma de prosas, em forma de poesia, e ali diz que ele prontamente obedeceu. E não foi simplesmente, vocês vão ver aqui, que o Senhor falou para ele fazer isso durante 3 anos, não foi por uma semana, foi durante 3 anos. Então imagine as pessoas olhando para ele andando, poderia ver pela idade dele, falar que ele estava ficando gagá, falar que ele não sabia mais o que estava fazendo. Então, com certeza, ele teve bastante adversidade. Quando nós seguimos o que o Senhor fala, muitas das pessoas não vão entender. Mas nós temos que ser fiel àquele que nos convocou, àquele que nos chamou. E aqui o profeta Isaías, o Senhor pediu que ele não falasse, mas que dramatizasse por meio da vida dele o que o Senhor estaria fazendo. Porque aqui na Bíblia diz que ele ficou nu. O nu aqui não é nu por completo, né? É o nu ali de tirar aquela parte da roupa de cima. Então, aquela outra parte de roupa de baixo, ela podia talvez marcar um pouco mais o corpo, né? Então, aqui, olha, vamos ver depois o que fala os outros versículos. Eia, tira o pano de saco de sobre os teus lombos, quer dizer, tira a capa, nós vimos aqui, né? Versículo 3. Então declarou Yahvé, da mesma maneira como meu servo Isaías andou, sem sua manta e descalço durante 3 anos, como um sinal vivo de advertência contra o Egito e contra Cuxi, os etíopes. Então aqui ele estava dando um sinal vivo do que iria acontecer com os etíopes e com os egípcios. Nessa época tinham eles como muito fortes, como muito poderosos. Então o Senhor está mostrando que não é em nações que nós devemos confiar. Olha, hoje nós estamos com a guerra lá, a Rússia contra a Ucrânia, né? E nós vemos ali que os outros povos tentando fazer acordo, tentando fazer paz, tentando ver de que lado vai ficar a união.
E muitas vezes nós aqui da América do Sul nos apoiamos muito nos Estados Unidos como uma força militar. Ficamos muitas vezes preocupados que a Ásia está tendo um crescimento enorme nos seus poderios também, de todas as áreas ali, principalmente a militar. Então, isso tudo, se a gente ficar olhando, um exemplo, vamos supor que de repente não, os Estados Unidos acaba sendo uma potência que cai completamente. Como que nós aqui da América do Sul vamos nos sentir? Né? Nós vamos nos sentir desprotegidos. E aí como vai ficar o nosso coração? Então muitas vezes nós aqui, por estarmos afastados, muitas vezes da Europa, da Ásia, do Oriente lá Médio, a gente parece que está vivendo meio alheio a todas essas guerras, né? Por nós estarmos mais afastados. Mas isso lá, quem está no olho do furacão sente demais tudo isso, não tem uma certa segurança, estabilidade nacional, estabilidade do Estado, né? Então, aqui, essa época era assim, cada poder, cada império que se levantava ia tomando os outros impérios, ia devastando a terra que ficava lá, misturava os povos, para quê? Para as pessoas não terem amor à terra, não terem união, porque quando as pessoas não têm amor à terra, elas não têm fraternidade, não têm união, não têm uma mesma forma de pensar, de falar. Então eles faziam isso para deixar os povos confusos, para eles poderem dominar. Toda vez que uma pessoa fica fragilizada em sua mente, em sua emoção, ela é presa fácil, né? Então, isso também é uma guerra psicológica. Então aqui está dizendo que o que vai acontecer com o Egito, que vai dizer que vai conduzir eles nus. Quer dizer, Isaías está andando sem a capa, andando só com a parte de baixo da roupa, e está dizendo aqui que quem vai andar nus realmente vão ser quem? Os egípcios. E aí vai dizer assim o versículo 5: então se assombrarão os israelitas e se envergonharão, porquanto confiavam na Etiópia e se ufanavam no Egito. Toda essa glória se transformará em decepção e pavor. Tá vendo? Tá dizendo que os israelitas tinham eles como grandes pessoas, quando grande poderio militar, quando grande glória. Mesmo a nós aqui podemos olhar para os Estados Unidos e ver tudo isso nos Estados Unidos e como até um tampão para que outras nações não venham nos agredir. E aí nós nos sentimos muitas vezes seguros pelo poderio militar que eles têm. E de repente o Senhor pode aniquilar tudo isso, acabar com tudo isso. E onde fica o nosso coração? Tá? E aí vai dizer que eles vão ser levados assim, descobertos. Deixa eu voltar no versículo 4. Diz assim: os jovens e os velhos, todos caminhando rumo ao cativo com as nádegas descobertas, nus. Então os assírios vão pegar os jovens e velhos e vão levar cativos e vão despi-los ao levar eles, deixando eles nus. E muitas vezes as pessoas querem usar quando estão nus o quê? Para cobrir as partes. Então as mãos, em vez de ser para a guerra, para a ação, vai estar cobrindo-se de vergonha das outras pessoas. Porque nessa época, gente, hoje, né, a gente vai na praia, é biquíni, e em alguns países topless é algo normal, mas nessa época o corpo era todo coberto. Então imagine aqui, tá despido, que vergonha que era, tá? E vai dizer que agora versículo 6, tá? Naquele grande dia, todos os habitantes destas costas clamarão: eis o que restou da nossa esperança. Esperança é aquilo que a gente foca, né? E daqueles em quem depositamos nossa confiança. Eles estavam depositando a confiança deles, o quê? Nos egípcios, nos etíopes. A quem recorremos para a nossa salvação? Porque eles recorreram ali para salvar eles, a fim de nos proteger do rei da Assíria. Agora, pois, como haveremos de nos livrar? Quer dizer,
nós confiamos em tal situação, nós confiamos em tal governo, nós confiamos em tal partido, nós confiamos num emprego que o marido tem ou o filho tem, e aí a coisa não dá certo, não dá certo. Como que fica o nosso coração? Quantas vezes a gente deposita a confiança que um filho, tudo a gente vai proporcionar para ele se dar bem na vida e aquilo não acontece? Então, como fica a nossa confiança? Se a nossa confiança estiver apegada nessas coisas, nós vamos estar muito vulneráveis a muitas coisas desse mundo. Que o Senhor possa guardar o nosso coração e que nós possamos hoje perguntar para onde nós temos olhado, onde nós temos depositado a nossa confiança. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente vai curando o nosso coração a cada dia, porque as misericórdias dele têm que se renovar realmente todos os dias para a gente não ser consumidos. Porque a gente mal percebe, está confiando numa coisa, em outra, e o Senhor quer cada dia nos limpar. Ele quer nos apresentar como uma noiva pura, sem mácula, na presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.